contexto de grandes transformações, surgem novas necessidades, não é? A economia afetiva aponta um novo caminho, fala de novas perspectivas, de abandono de velhos hábitos de consumo para dar espaço a formas diferentes de produzir e de adquirir. O conceito integra a participação do público com a economia tradicional, buscando encontrar e entender os fundamentos emocionais dos consumidores. Nesse episódio, a gente vai apresentar de forma clara esse conceito que é pouco explorado, mas que tem impactos reais na vida de quem pratica e no meio ambiente em que está inserido. Esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar. A nossa dica é que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Bora falar então sobre economia afetiva, novas formas de caminhar? Nosso convidado é o diretor criativo do Festival Trama Afetiva, o comunicólogo e pesquisador, estudioso de movimentos e expressões ligados à economia afetiva, termo que cunhou em 2014. Jackson Araújo, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, pela conversa, principalmente em ser uma conversa no Ceará, né? Terrinha. Vamos aí. O Jackson está falando assim muito amorosamente, porque é um cearense que está em São Paulo. Há quanto tempo já, Jackson? Há 27 anos. Uau! Vim para cá em 96. É isso. Bom, eu só quero dar uma prévia aqui, um spoiler, porque eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso mais assim para o final desse papo, mas olha o spoiler. Quando o Jackson entrou aqui no nosso estúdio virtual, eu percebi o fundo, uma mata com um clarão lá atrás e um som de cigarra. E daí eu pensei, não, ele tá com aquele fundo do Zoom, né? Mas não, é real, né, Jackson? É real. Eu fui pra cá em março, fugi da pandemia, fugi do coronavírus, fiquei aqui refugiado no meio do mato. Fica 1 hora de São Paulo, mas é um privilégio poder conviver com a natureza no momento em que a gente tem maltratado tanto ela, né? E eu tô aqui torcendo, canta cigarra. Ô Jackson, diz pra gente assim, o que é a economia afetiva? Eu fiz uma prévia aqui, mas obviamente que você é a pessoa mais indicada para falar. Bom, mas eu acho legal contar como foi que eu descobri que existia isso, assim, aí a gente vai conseguir materializar no decorrer da conversa esse assunto. Tá. Em 2014, eu fazia parte de um grupo que chama Santa Catarina Moda e Cultura, que é um grupo de moda que reúne os principais players de moda e aviamento, imobiliário, design gráfico de Santa Catarina. Eu trabalhava como consultor criativo e eu fiquei lá durante 5 anos e a cada ano eu tinha que reinventar o processo de descoberta de um desafio maior, que era qual seria a linguagem de design que faria com que Santa Catarina fosse diferente dos outros lugares do Brasil, quiçá do mundo. E eu criei um processo de pesquisa que juntavam os estudantes das escolas com pessoas do chão de fábrica e dava para eles uma missão, né? Enfim, um desafio anual. E em 2014 eu criei um desafio que eu chamei de Jiu-Jitsu Cultural, que era pedir para que esses grupos fossem pelo Estado, porque eram grupos de escolas públicas e privadas de moda, design de moda, produção de moda do Estado inteiro, e na sua cidade, enfim, na sua vizinhança, e descobrir pessoas que estavam aplicando o jiu-jitsu cultural, porque assim a gente ia enriquecer com mais conteúdo humano esse processo de pesquisa sobre design. E o que é o jiu-jitsu cultural, né? O jiu-jitsu cultural eu classifico como uma estratégia de você transformar uma fraqueza numa ferramenta de vitória, que é basicamente o que o jiu-jitsu faz, né? Você está falando da arte marcial mesmo, né? É, exatamente isso. O jiu-jitsu trabalha dessa forma, né? Então a gente chamou de jiu-jitsu cultural
que era para encontrar pessoas que estavam atuando nas suas áreas de pesquisa, de produção, de desenvolvimento, áreas culturais, enfim, áreas comerciais, que estivessem de alguma forma aplicando o jiu-jitsu cultural. E uma marca, que é uma marca de surf, trouxe para a gente um personagem que se chama Jairo Lumer, que é um surfista de Garopaba, no litoral de Santa Catarina, que estava fazendo um trabalho muito interessante. Ele juntava crianças para limpar as praias. As crianças tiravam das praias as garrafas PET, e eles juntavam essas garrafas PET e fazia pranchas ecológicas, pranchas de surf, de bodyboard, com as garrafas PET, e ensinava as crianças a fazer, não só a limpar a praia, como cuidar da natureza, como aprender a fazer a prancha e aprender a surfar. E isso tudo na base do amor, né? Na base do afeto, que para a gente aqui dentro da economia afetiva significa o lugar de afetar o outro, né? O lugar de contribuir de alguma forma para que aquela pessoa mude os seus hábitos, mude a sua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Eu falei assim, bom, gente, existe uma nova economia nisso aí, porque não tem ninguém ganhando dinheiro do jeito antigo, né? Matéria, espécie, moeda. Existe um ganha-ganha. Ganha o planeta, ganha as crianças, ganha o mundo, que vai ser construído a partir daí, porque de alguma forma essas pessoas que estavam sendo educadas por ele naquele lugar, aquelas crianças, vão se tornar, né, ativistas e transformadores do mundo que se desenha daqui para frente. E aí eu entendi que era esse lugar que eu queria estudar, porque eu estava realmente muito impactado por tudo que vinha acontecendo. Enfim, eu estou na indústria da moda desde que eu me formei na faculdade, desde 1990, eu sou formado na UFC, inclusive, e desde então eu trabalhei nesse lugar da indústria. E depois que você começa a perceber que a indústria está agindo ainda como há 200 anos, né, na Revolução Industrial, eu falei assim, bom, eu não quero fazer mais parte disso, eu quero mudar esse lugar, eu quero sair desse lugar, eu quero exatamente pesquisar esse lugar onde essa nova forma de economia constrói novas soluções a partir do design, potencializando o coletivo, né, e preocupado não em fazer sozinho, mas fazer com os outros e para os outros. Então, basicamente, essa é a estrutura inicial de pensamento. Então, a gente não está falando somente de moda, né? Economia afetiva não é sobre moda especificamente, mas é sobre gente e sobre a forma como essa gente se relaciona com as demais, né? Basicamente. Isso, é mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de agir, né? Mudança de consumir, mudança de alimentar, se alimentar e alimentar os outros. Aproveitando que a gente está falando de saúde aqui nesse lugar, né? Enfim, a grande discussão da gente quando a gente fala de economia afetiva também é uma preocupação com a saúde dos materiais. Como é isso? Que tipo de material eu estou usando para construir, por exemplo, o recorte da moda, que é a indústria da qual eu faço parte? Que tipo de material eu estou usando para fazer determinado tipo de roupa? Esse material, se sobra resíduo, ele vai para o aterro sanitário, ele vai se desmanchar? Ele vai ser, né, virar adubo? Ou ele vai ser um pedaço de plástico jogado do planeta para sempre? Então a gente tem essa preocupação. Essa é uma preocupação, a saúde dos materiais, para que a gente possa gerar cada vez menos resíduos, e os resíduos que forem gerados, eles não vão poluir o planeta, nem vão adoecer as águas, né, a terra, enfim. Isso é um grande desafio, né? Mas é porque a gente vive num mundo de plástico, né? E é um desafio que dá para aplicar para que lado você se virar, em qualquer área, não é, Jackson? Eu acho que é super aplicável em muitas áreas, por exemplo, arquitetura, né? Tem muita gente trabalhando com a questão da biomimética, que é esse ramo da ciência que estuda as transformações que a natureza produz naturalmente, obviamente, e tira dali um aprendizado para aplicar em algum outro mecanismo tecnológico que seja, né? Então, o jeito que as árvores crescem e elas não impactam em determinados lugares da mata numa comunidade de macacos. Por quê? Porque os macacos veem com um tipo de eu não vou saber o nome certinho, mas eles têm um tipo de visão que controla determinado tipo de incidência de luz sobre os verdes. Então, tem um arquiteto muito importante, já citando um exemplo, que chama Marko Brajovic, que é um croata radicado no Brasil, que agora mora na Mata Atlântica também. Ele construiu um projeto de casa dentro da mata, todo preocupado em não impactar a vida dos macacos que estão ali dentro, usando determinado tipo de material que não reflete determinado tipo de luz
que vai impactar no olho do macaco, entendeu? Que maravilha. Vendo com o vidro, enfim, né? Existem estudos muito, muito interessantes também feitos na Alemanha com vidros. Eu estou falando de alta tecnologia aqui, com vidros que produzem um tipo de reflexo que os pássaros não batem no vidro e morram, né? Porque ali você faz um reflexo de uma luz ultravioleta. Todas essas questões são preocupações que a gente coloca desde a forma mais simples, né? Desde a forma de não usar um tecido determinado ou de construir roupas sem gerar resíduos, até sistemas de tecnologia de irrigação de água e de água. Tem outro lugar super bacana que tem acontecido hoje dentro do têxtil, que se chama Agrofloresta Têxtil, né? Que é uma comunidades que estão acontecendo agora de uma forma muito bacana, de plantação de algodão orgânico dentro desse sistema de agrofloresta, né? Que é a floresta que não vive não é derrubada para se construir a plantação. A plantação acontece ali dentro, né? Isso de alguma forma também é economia afetiva, né? Porque você está gerando um ambiente de afeto, né? De afetar o meio onde você está fazendo essa plantação e gerando a partir dali possibilidades de não termos contato com tecidos doentes. Ô Jackson, se a gente pensar bem, assim, é como se a gente estivesse falando da economia afetiva e de tudo que gira em torno desse conceito, é como se a gente estivesse dizendo que a gente quer, mais ou menos, que voltar, não no sentido conservador, né? Mas é como se a gente quisesse voltar a práticas que já foram testadas no passado e que, de repente, nós, humanos, acabamos esquecendo, muito visando o tal do progresso, enfim, não sei. Exatamente. É o que o Ailton Krenak, que é esse pensador indígena maravilhoso, quem não leu ainda, procure ler. Ele tem 2 livros muito bacanas, 2 livrinhos pequenos, de 25 páginas, dá para ler, já li cada um 4 vezes, enfim. Ele fala que esse lugar que a gente abandonou, né, que são os aprendizados ancestrais, né? Sim. Então, a volta a entendimento do respeito pela natureza, que verdadeiramente quem tem são os nossos povos originários, enfim, e as culturas ancestrais africanas e tal, que esse lugar, esse caminho que a gente constrói, como você bem colocou assim, visando o progresso, a gente vai transformando a beira da estrada de sub-humanidades. Você vai descartando tudo o que você acha que não tem utilidade. Os quilombolas, os indígenas, os tubarões, as baleias, né? Os bichos do Pantanal, enfim, você passa com tudo e essas sub-humanidades é que podem construir de verdade, quando você se conectar com elas de novo, a tal da humanidade que a gente perdeu, né? Porque ela é o link verdadeiro com o planeta. Se a gente mata o planeta, a gente morre, né? A gente está vendo exatamente o que está acontecendo agora com o Covid, né? Que é fruto de uma crise ambiental gigantesca, financeira, social, enfim. Não é que o Covid gerou isso. O Covid já foi gerado por esses assuntos todos, né? Por essa falta de cuidado com o planeta, com a alimentação, enfim. Com o oxigênio, né? Que agora falta. Então, a Covid, o coronavírus, veio para lembrar, assim, faltou ar. Olha, se faltar ar, morre todo mundo, né? Ô Jackson, a gente está falando, obviamente, você está citando exemplos e tal, né? Mas a gente pode considerar que isso acontece assim, já não só em momentos pontuais, com indivíduos pontualmente, mas você percebe que as pessoas estão aplicando assim numa proporção maior mesmo como indivíduos, pensando no coletivo? Não é uma utopia, é algo plausível, concreto? E se bem que eu falei, não é uma utopia, mas, gente, a gente precisa de utopia, né? Sim, eu entendi perfeitamente desse ponto de vista, porque a gente vive num cenário de distopia, né? Que é a anti-utopia, que é um lugar que a gente não tem... a gente está passando por um momento muito grande, que não vai acabar tão cedo, de transformação social profunda, que a gente achava que não ia passar, ainda mais causado por um vírus, né? E com esse caminhar das coisas, eu acho que a gente consegue ver algumas pessoas colando nesse rolê, entendeu? Assim, tipo, a gente quer fazer isso mesmo. A gente está indo para esse lado porque a gente realmente entendeu que daquele outro não tem mais saída, não tem mais solução. Então, não é que tem uma coisa gigantesca já acontecendo, mas é exponencial.
o processo está acontecendo, né? É um processo de ativismo, realmente, de você mudar os seus hábitos alimentares. Logicamente, ainda é um lugar de muito privilégio, né? Eu sou a primeira pessoa a não querer ditar regras e falar, não, isso é certo, isso é errado, porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vive de escolhas, né? A gente faz escolhas dependendo de todas as condições financeiras, sociais, ambientais, lugar onde você mora, enfim, são todas as questões que nos atravessam, que eu não posso ficar dizendo isso, que isso é uma regra. Mas quem já conseguiu, de alguma forma, evoluir, né, para um lugar desse privilégio, dessa vontade de mudar o mundo, a partir de transformar suas responsabilidades, seus privilégios em responsabilidades, eu acredito que a gente vai passar por essa pandemia conquistando mais alguns aliados, entendeu? Não é que esteja acontecendo em grande escala. Obviamente, existem sociedades mais evoluídas, como, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, enfim, né, que já existem shoppings inteiros que não geram resíduo, né? Estão preocupados em não vender marcas que também não respeitam o meio ambiente, enfim. Então, são avanços que a gente vai conquistando, né? Infelizmente, a gente está num momento muito crítico do Brasil que e o mundo também está cercado de negacionistas, né? Pessoas que negam a ciência, né? Então, quando a gente fala dessas transformações, a gente tá falando de ciência, seja ela dos alimentos, dos remédios, das roupas, das construções civis, né? Do tratamento de esgoto, enfim, tudo isso é um processo que pode ser construído com a participação da comunidade, do coletivo, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer essa mudança, e ela logicamente é utópica e não é para amanhã, se a gente conseguir realmente entender que a gente vive hoje num mundo de interdependência, de valorização do coletivo, né, onde todo mundo tem que ganhar, não estou falando ganhar a moeda, mas sair dentro de um processo de transformação, se sentindo contemplado, né? As tomadas de decisões, elas não podem mais ser verticalizadas, elas têm que ser horizontais, né? A gente tem que escutar o coletivo, a gente tem que escutar todos os colaboradores dentro das suas equipes, dentro dos seus processos de transformação, seja ele social, ambiental, cultural, enfim, econômico. Não está acontecendo em grande escala, não, tá, amiga? É realmente um processo ainda experimental, mas que já existe dentro de muitos lugares. Você falou aí não é para agora, né? E eu não sei, assim, para minha geração, que a gente já passou aí dos 50, faz tempo, e a gente fica olhando para frente e contando, né? Não sei, não é essa coisa assim estressada, não tô falando que eu fico olhando para o calendário todo dia e contando o negativo, não. Mas eu entendo que muita gente tem uma preocupação muito forte com o tal do futuro que nunca chega, né? Menino, quando eu era criança, jovem, eu já ouvia dizer que eu era o futuro. Né? Então, isso que você diz assim, não é para agora, tem que ter muita força, né? Em acreditar que você está construindo, né? Que você não é assim, a recompensa não está lá na frente, mas a recompensa é justamente esse caminhar, essa construção, né? Aliás, eu lembrei do André Carvalhal, que a gente conversou aqui lá no começo da pandemia, num dos primeiros episódios, e aí a gente falou muito fortemente sobre essa coisa do futuro e agora. Sim. A gente em algum momento tem as nossas falas bem atravessadas, assim, elas se encontram em algum lugar. Eu costumo falar, desde o começo da pandemia também, mas muita gente me procurava falar do futuro, como é que é seu futuro? Eu tive um surto, eu falei assim, gente, o futuro, a única coisa que a gente pode querer de tendência de futuro é permanecer vivo dessa doença, entendeu? Escapar dela, sabe? Então assim, para mim, eu até parei de falar a palavra futuro, eu tenho tentado não falar, eu gosto de falar do pós-presente, né? Boa. Todas as recompensas que a gente está querendo, que você falou, elas têm que ser feitas aqui agora, plantadas agora, porque a transformação não é fugindo para um outro lugar, né? A transformação não é essa fuga para descobrir água na Lua, né? A gente destrói isso aqui, aí 6 pessoas vão embora morar num planeta novo que descobriram. É muito falta de respeito com a Terra, né? Não é nem com a humanidade, que a humanidade a gente já viu que tá difícil de ter jeito. Mas assim, com a Terra, né, cara? Com esse sistema que é único. Para e pensa, é um planeta que é verde, que tem água, né? Agora, até quando, né? Então, é sempre a ideia da economia afetiva também ter esse chamado para ação, sabe? É esse chamado para ação. Vamos falar de alimentação, vamos falar das novas tecnologias de alimentação que fazem comida a partir de vegetais, mas os vegetais são todos plantados de uma forma
orgânica, tudo plantado sem agrotóxico, enfim. Sabe assim, é uma cadeia, as coisas não acontecem sozinhas, a transformação não acontece no clicar, né? Cliquei, hoje, amanhã, abri a janela, mudou tudo. Não. Sempre foi assim, né? A transformação é um processo, obviamente, mas é um processo que precisa que o coletivo seja respeitado e convidado a participar. E alguém tem que dar esse passo, né? Alguém tem que acreditar, tem que dizer, eu sou só um, mas eu sou um importante, eu sou um que pode contribuir, eu sou um com ideias, né? Eu sou um resistindo, sei lá. Com poder de tomada de decisão, né? Que é super importante. Né? Que é uma grande discussão que a gente traz para a trama afetiva também, que é quando a gente começou a trabalhar com a economia afetiva dentro da trama afetiva, que é esse festival cultural que a gente faz anualmente para discutir como criar soluções para os resíduos da indústria têxtil, que é a indústria da qual eu trabalho, né, faço parte, enfim, que é onde a moda está localizada. A gente foi descobrindo, mas no meio do processo, que os resíduos não eram só os têxteis. Entende? Que a gente tinha esses resíduos de corporeidades políticas. A gente tinha os resíduos dos corpos negros, né? A gente tinha os resíduos dos corpos gordos, a gente tinha os resíduos dos corpos indígenas, a gente tem, né? Os resíduos dos corpos transvestigêneros. A gente tem um resíduo péssimo para a indústria da moda, que é o resíduo do corpo feminino não fetichizado, né? Que é uma grande questão também dentro da indústria da moda. A moda sempre estava ali aliada à publicidade, a gerar um ideal de fetiche de corpo, né? Que é massacrante, né? Principalmente para as mulheres que são as maiores consumidoras da moda, não só consumidoras, mas as principais colaboradoras da moda, né? Você sabe, só te fazendo um parêntese aí, sem querer interromper, já interrompendo, eu lembro que em algum momento eu vi um desfile virtual, né? E aí, foi incrível, porque foi a primeira vez que a gente viu aquilo, mas o corpo da mulher que estava desfilando ali, ele era mais do que nunca fetichizado. Então, por que aquela imagem que foi criada ali é ainda dessa mulher fetichizada? Se a gente está vivendo um momento tão distinto e que a gente teve que fazer virtual, por que não tentar quebrar um pouco disso, né? Eu não sei... Essa é a velha moda que eu chamo, sabe? A velha moda trabalha nesses padrões ainda, entendeu? Sabe, assim, tipo... Trabalha com esse padrão de que existe um corpo, que é o corpo ideal para desfilar a roupa. Cada um faz o que quer com a sua marca, com o seu propósito, com a sua proposta e tal. Né? Com o seu propósito, não, com a sua proposta. Mas é anacrônico, né? Fora de sentido, é fora do tempo hoje pensar que a gente vai se comunicar com um corpo de uma consumidora que nem existe mais, né? A consumidora tem que ser jovem, magra, alta, loura, branca. Nesse mundo que a gente vive hoje, onde todos esses valores estão sendo elegantemente destruídos, né, por gerações novas que agora dizem não, né, meu cabelo é crespo, né, o meu cabelo é afro, a minha pele é preta, sabe, assim, eu sou não binário, eu não me entendo nem homem nem mulher. São tantas questões bacanas que estão acontecendo que você imagina que ainda existem marcas que fazem esse tipo de coisa, né, toma esse tipo de atitude, é porque são marcas que ainda estão endossando um poder hegemônico de uma moda colonizada, europeizada, mainstream no sentido do lugar mais comum, né? É medo de romper com as coisas. Então, o nosso convite sempre é: vamos ter coragem de romper, porque se a gente só caminha para frente, que é o ideal, esse ideal é feito de ruptura, né? Esse ideal é feito de mudança de pensamento. De fato, você vê avanço assim, na ocupação de espaços por esses públicos que têm sido sucessivamente invisibilizados? Eu tenho visto coisas muito bacanas, sabe? Assim, eu fiz uma palestra semana passada num seminário de interdisciplinar de museologia, convidando as pessoas a discutirem também esse lugar do museu. Que lugar do museu é esse que só guarda coisa velha? Né? Quando a gente está num momento onde só se fala de morte, a principal palavra que a gente tem que falar agora e hoje é vida, né? Não por acaso é uma palavra com 4 letras igual moda, né? Eu faço essa brincadeira. Então a moda também tem que ser sobre vida, né? Sobre esse lugar da ocupação de todos os lugares, ocupar todos os ambientes utópicos com as nossas incertezas,
porque são as nossas incertezas juntas que podem construir alguma certeza de mudança. E eu tenho visto, quando eu comecei a montar essa minha palestra, que era exatamente para falar sobre pessoas, né, que eu defendo uma linha de pensamento que fala que a moda não é mais sobre roupas, a moda é sobre pessoas. Eu comecei, quando a gente começou a falar sobre isso, em 2019, olha só, então, né, um ano, quase 2, assim, era difícil a gente conseguir encontrar exemplos palpáveis de lugares que estavam construindo dentro da indústria da moda, obviamente, que é o recorte, essas pautas de transformação, que estavam endossando essas pautas de transformação. E a gente chegou agora em 2020, e eu tenho certeza que é por conta da pandemia mesmo, sabe, por conta dessa necessidade de entender o que você está fazendo aqui, e cada vez mais a necessidade de você ter um propósito de vida, um propósito de marca, um propósito de negócio, que essas transformações foram ficando tanto mais evidentes, quanto foram surgindo em maior número, né? Então a gente vê desde pessoas preocupadas e trabalhando com o que como a gente chama hoje, que são corpos em situação de privação de liberdade, que é as pessoas que moram, né, que estão nos presídios, como pessoas que são pessoas em situação de rua, usando a moda como uma ferramenta de pessoas que conectam pessoas para promover uma transformação socioambiental. E aí você passa por esses corpos, e você também tem o movimento novo das travestis, você tem um movimento super poderoso e potente da juventude negra e das marcas negras, dos afroempreendedores, exatamente construindo esse lugar de transformação, né? E o que é mais bacana, que é de entendimento da importância do respeito à ancestralidade, sabe? De quem veio antes da gente, né? Quem veio antes da gente tem alguma coisa para ensinar, não tem como, né? A gente sabe que a experiência sobrepuja o vigor, a gente vai ficando menos vigoroso, mas mais experiente. E isso tem acontecido muito em muitos pequenos negócios, que eu chamo de grandes negócios, né? Que são esses pequenos negócios que vão gerar as grandes transformações. São esses pequenos negócios que vão gerar um ambiente de educação para o consumidor, para o cidadão, né? Para ele não ser só um cidadão que compra, uma pessoa que compra, mas uma pessoa que compra e reflete sobre o poder daquela compra. Que compra, como aquela compra pode estar impactando o meio ambiente onde eu estou inserido. Então eu acho que tem uns caminhos bacanas acontecendo. O mercado de moda plus size, que foi a moda que mais cresceu em 2018, né? Em 2019 também bombou e parou agora por causa da pandemia, obviamente, mas é um mercado que chama Pop Plus Bazar, que foi construído por uma DJ e jornalista, Flávia Durante. Você sabe que esse plus size, às vezes me ocorre que, gente, é como se o plus size fosse algo absolutamente fora do normal, quando não é realidade, né? E essa galera está trabalhando para entender que é muito legal a construção de imagem, assim, mulher que não tem papada não é gorda para a gente como modelo, né? Então elas batalham por entendimento de um corpo grande a partir do manequim 56, entendeu? Elas não estão querendo falar com a gente de 48, sabe? A gente 48 o mercado já aceitou, já cabe num banco, né? De ônibus, num banco de avião. Então, as transformações estão muito interconectadas, né? Quando a gente fala de corpo gordo, a gente está falando de muitas coisas, inclusive de produto de beleza, indústria de produtos de beleza, indústria de automobilística, né? De aviação, sabe? Então, vivemos num mundo onde eu entendo moda como um lugar do comportamento. E aí entra tudo: alimentação, aviação, automobilística, design. Isso tudo você estava aí falando, eu estava ouvindo e lembrando do pós-presente. Esse pós-presente está acontecendo, meu querido. Com a gente aqui, inclusive, né? Olha, a gente tem que falar aqui sobre a revista Pan. O que são os arquivos sobre o presente? Então, eu fiquei muito incomodado exatamente por conta desse questionamento sobre o futuro, né, no começo da pandemia. E para cuidar da minha saúde mental, eu resolvi, porque obviamente o trabalho estava todos escassos, e você é paranoico com tudo, né? Um dia você imaginava que tinha febre, enfim, todas essas coisas que têm afetado todo mundo. Eu falei, não, preciso construir alguma coisa que me faça sentir útil nesse processo todo em relação ao grande coletivo. Quem vai nos ler vai entender que a gente está tentando compilar, que é organizar uma produção cultural, estética,
literária, enfim, do que está acontecendo no presente e que possa servir como um registro de uma época, né? A gente fez, então, eu comecei em abril, coletando artigos, imagens, e aí vivendo as redes sociais como reunião de pauta, né? Descobrindo coisas que estavam acontecendo em diversas áreas, para deixar como um legado cultural desse momento que a gente está vivendo. E o projeto surgiu, mas como um projeto pop-up, ou seja, ele começou e aconteceria até quando acontecesse, né? E aconteceu até o número 31, a gente editou 31 semanas, e eu tô falando isso em primeira mão, não contei para ninguém ainda, você tem um furo jornalístico. A gente resolveu parar, né? Porque no número 31 a gente lançou um vídeo manifesto chamado Água, que foi gestado dentro dos estudos da PAN durante essas 30 semanas. E a gente conseguiu construir um vídeo manifesto Água dentro do processo de trama afetiva, que é esse projeto que reúne vários designers para discutir resíduo, para lançar na Brasil Eco Fashion Week, que é a semana de moda ecológica do Brasil, que aconteceu semana passada. E aí, quando a gente chegou, quando acabamos de produzir o material, que era uma construção de vestíveis, que a gente não tá chamando mais de roupa, porque a roupa a gente acha que é um produto de venda. Esse produto para a gente é um produto de manifestação ativista. A gente construiu essa série de vestíveis, toda feita a partir de nylon de guarda-chuva recuperado do aterro sanitário, né? A gente conseguiu entender essa matéria-prima, que ela gera lucro para um grupo de catadores e catadoras que fica lá em Porto Alegre. A gente entendeu que a gente tinha que discutir ali o processo de fortalecimento do planeta a partir da vida. A vida vem da onde? Da água. O guarda-chuva não existiria se não existisse chuva, que é água. E todas essas questões foram sendo alimentadas foram descobertas dentro da própria PAN. Então, no fim de semana passado, quando a gente lançou o nosso vídeo manifesto, a gente fechou a revista. O fim de semana passado, que você está falando, a gente está gravando aqui no dia 3 de dezembro, então é finalzinho de novembro de 2020, o ano da pandemia. Então a gente construiu essa revista digital com esse intuito, né, de convidar as pessoas para essa reflexão pautada no coletivo, porque tanto a construção era coletiva da revista, como as pautas tratavam sempre sobre isso. Né? Então a gente teve pauta de psicanalistas falando de depressão, síndrome da cabana, de pesquisadores de ecologia falando de agricultura ecológica, arquitetos e designers construindo parques já em Berlim, preocupado com as crianças no convívio infantil pós-pandemia, enfim, como é que essas crianças iam se relacionar com outras crianças no momento que a gente não sabe se a vacina vai ser eficiente, se ela existe, enfim. Então sempre teve essa preocupação do coletivo no presente, para que o pós-presente seja um pouco mais animador. E essa é uma belíssima forma de atravessar esse tempo de pandemia, né? Um tempo em que a gente vive distanciamento, confinamento, mas que o desejo pelo coletivo permanece muito vivo, né? Por isso que as pessoas ficam falando de vontade de aglomerar e estão quebrando todos os protocolos que são cada vez mais urgentes para encontrar pessoas, né? Para encontrar o quê? O coletivo, né? De alguma forma, essa falta. O homem é um animal social, a gente não consegue viver sozinho. Só que a gente precisa viver agora, encontrar a distância, usando máscara e lavando as mãos. É isso. Eu queria ver se a gente faz só um exercício de ouvir, porque eu ouvi grilos aí no seu som ambiente. Será em edição, produção, que a gente consegue? Vamos fazer um silênciozinho breve. É isso, o cenário de Jackson Araújo com a natureza imensa e com essa imensidão que é esse conceito que a gente trouxe hoje aqui para você, que você tenho certeza vai ouvir falar mais, economia afetiva. Para saber mais, Jackson Araújo, vai onde? A gente tem muitas conversas bacanas no Instagram, @trama_afetiva, e no meu Medium, que é um canal meu dentro dessa rede social que chama medium.com, que é uma rede social de textos. E o meu Medium é @Jackson Araújo. É só me procurar lá dentro. Tem todos os textos, todas essas
pensadas assim também com os 31 exemplares da PAN. Jackson Araújo, foi lindo. Muito obrigada por estar com a gente, por esse papo, por esse registro, porque se a PAN são 31 registros desse tempo que a gente vive, o Papo Saúde também desde maio a gente vem, e agora nesse episódio 33, a gente vem trazendo registros dessa época muito louca. Muito obrigada. Eu agradeço. Deixar a palavra aqui, que eu acho que é a única palavra que a gente tem que se preocupar hoje. É a moeda mais cara, saúde. Saúde. E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e por isso a gente conseguiu aí bem baixinho, mas ouvir os grilos que circundam aí esse espaço incrível que o Jackson tá. E a qualidade do som pode não ser assim a ideal a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima.